Eu resisto a tudo, menos às tentações. O que será que essa frase tem para falar pra gente no serviço secreto do amor? Vem comigo. Eu sou a Gabi, bem-vindo ao Tarô Filosófico. Não se esquece de se inscrever, compartilhar e curtir esse canal. Muitas pessoas talvez queiram ouvir essa mensagem, tá bom? Vamos lá? Consultas e leituras na tua energia comigo, com essa que vos fala, o meu contato vai estar na descrição. Eu continuo arrecadando Pix até o dia 10 para o meu poema ser publicado. Então também vai estar o meu Pix ali, tá bom, pessoal? Eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com o tarô. Eu sei como é que essa história termina, mas eu não sei como é que ela acaba. Talvez você também não saiba. Quem sabe o serviço secreto te ajuda. Vamos lá? Eu resisto a tudo, menos as tentações. Essa frase é do Oscar Wilde, ele era um teatrólogo e escritor inglês. Eu, como devo ter tido uma existência aí na Inglaterra, eu sou louca por a Inglaterra e por alguns escritores ingleses, algumas histórias aí sobre a Inglaterra me encantam. E essa é uma frase que sempre permeou a minha cabeça. Vamos ver. Eu resisto a tudo, menos as tentações. O que será que ela tem para te dizer aí no serviço secreto do amor? A torre. Eu acho que você está resistindo tudo. E essas tentações estão destruindo você. Mas será que é uma destruição que talvez não seja a disruptura que você precisa? Eu resisto a tudo, menos as tentações. Quem sabe essas tentações não estejam sendo a disruptura que você precisa ter? Vamos ver o que a torre tem para dizer. É o momento de você entender a que realmente você está resistindo e ao que realmente são tentações. Ao que realmente precisa ser deixado para trás. Por que essas tentações existem? Por que elas são tentações? Porque são padrões que precisam ser deixados para trás. Não seriam tentações se não fossem ser para deixar para trás. No fundo do deck a gente tem o 10 de ouros. São tentações que é para você ultrapassar, para você chegar onde você quer. O que vale mais? Uma tentação passageira ou um futuro duradouro? É aí que a torre quer conversar com você. Tá na hora de deixar essas tentações para trás. Eu resisto a tudo menos as tentações. Tá na hora de você resistir a essas tentações. Tá na hora de você ter coragem. Tá na hora de você ter uma ação corajosa sobre você mesmo. Você se encarar. Tá na hora de você ter um domínio próprio. Sabe, tá na hora de você ir pra savana. Não sei porque eu olhei agora pro Rei de Paus. Tá na hora de você ser o rei da savana e dizer pro leão quem é que manda na savana. É o leão que manda na savana ou é o rei que manda na savana? Ou fazer um acordo. Até aqui eu resisti. Até aqui isso foi uma tentação. Agora eu aprendi a lição e seguimos. Ou você vai continuar caindo e dizendo que você resiste a tudo menos essas tentações? Porque aqui veio para mim muito um ciclo vicioso que te impede de ir para frente. Muitas cartas de pausa aqui.
Cavalo de fogo. Eu chamo essa carta de cavalo de fogo, né, até porque a gente tá chegando no momento do cavalo de fogo. É é chegado o momento do ímpeto. É chegado o momento da sua atitude. Eu fico caindo na tentação ou eu admito que aquilo ali é meu padrão. Qual é a atitude que você quer ter? Resisto a tudo, menos as tentações. Você já sabe o que que é tua tentação de verdade? Porque resistir a tudo menos as tentações, você admite que as suas tentações são vícios. Quais são teus vícios? Quais são teus vícios? É chegado o momento aqui é uma vitória sem honra. É chegado o momento ele caiu embaixo da torre. É chegado o momento de você dizer para você mesma, de dizer: "Daqui não tem daqui eu não tiro leite de pedra". Você sabe de que situação eu tô falando? Você sabe que enfrentamento você tá passando? O ato mais corajoso que você vai ter é dizer: "Daqui não sai mais nada". E não é uma derrota, não é uma derrota, é uma humildade. É um afeto consigo mesmo. E até de certa maneira é vencer a tentação. É dizer: "Daqui não tem mais nada, daqui não tem mais jeito, eu vou insistir porque". Olha que lindo, embaixo do julgamento, nós temos o mundo, as 2 últimas cartas dos arcanos maiores. Literalmente depois da torre. É você admitir: "Dali não sai mais nada", e seguir em frente. Com coragem, com ímpeto, com garra. Dizer: "Daqui". E não é derrota, não é derrota, não é perda, muito pelo contrário, é dizer sabe, veio uma frase aqui pra mim, da Rita Lee: "Eu gosto das minhas cicatrizes, pois elas mostram pra mim o quão mais forte eu fui dos maus que me acometeram". É você se ver dessa maneira. É uma escolha. A coragem é uma escolha. Encerrar esse ciclo é uma escolha. É uma decisão. Continuar nessa tentação é uma decisão. Qual a decisão você vai tomar? A coragem? Rei de copas. Embaixo o três de paus.
o novo é como se o novo dissesse para ti que tem uma paz, tem uma paz ali. Porque o rei de copas, ele é o rei que domina todas as emoções, né, no seu lado positivo. No seu lado negativo, ele domina, ele é manipulação, mas aqui para mim tem muito, aqui para mim tá vendo que partindo, seguindo em frente, você vai conhecer uma paz que você nunca viveu. Porque enquanto você está resistindo, você está vivendo num ciclo de tentação, de brincar com as suas tentações, você vive uma adrenalina o tempo todo. Ó, no fundo do deck a gente tem a roda da fortuna. Vamos ver o que que tem aqui pro Cavaleiro de Fogo. Caíram muitas cartas. Tem muita energia aqui na mesa. Você lidou com muitas pessoas. Essas tentações pode ter sido realmente vícios, pode ter sido muita autossabotagem. Você não tá vendo, você não tá vendo que a tua decisão, ela vai te levar para um outro, ela vai te levar para o encerramento de ciclo. E você insistir nisso, caiu o pajem de copas. Você insistir nisso, você continua numa autossabotagem, você continua num movimento de infantilidade muito grande, tá? Só que aqui tá muito perto de você encerrar esse ciclo, muito perto. Você tá tendo os entendimentos que você precisava ter, tá? Você tá tendo os entendimentos que você precisava ter. Você tá perto de um arrebatamento, que a carta do julgamento é um arrebatamento, é deixar essas coisas para trás. É você deixar com essas pessoas, bagagens com elas também, tem muito isso, né. Fui olhar minhas velas aqui. Você você tá entendendo, mas é de certa maneira, eu quero que você olhe para essa carta aqui, você tá escolhendo não ver, você tá escolhendo não decidir. Mas é engraçado que a carta do mundo, ela tá aqui, ela tá assim, ó, na mesa. Então você tá escolhendo pela decisão de encerrar esse ciclo, sabe? Você não tá olhando para a infantilidade, para persistir nesse ciclo. E no fundo do deck a gente tem a rainha de ouros, que são decisões sólidas, são decisões por um alto valor, são decisões por entender a tua essência, entender quem você é. E ninguém vai dizer mais quem você é. Porque a autossabotagem, eh, porque tentação, vício é autossabotagem, é aquele momento que você não sabe quem você é. Eu não sei quem eu sou. No momento que eu não sei quem eu me autossaboto, eu permito que pessoas digam quem eu sou, eu permito que
o deixa que digam, que pensem, que falem, e aquilo eu internalizo. E a rainha de ouros, ela vem aqui para dizer que você já não está mais permitindo que as pessoas falem. Você já está aceitando a tua versão de internalização e não a internalização alheia. E aí a gente entra no discurso de autovalidação e validação. Aqui a gente já olha para um movimento aonde a disruptura da torre sobre essas tentações, você entende. Eu não vou mais ficar discutindo sobre isso. Eu não vou, porque esse lugar não é mais meu. Quando eu falo do rei de copas ser um lugar de paz, e o pajem de copas ser um lugar de autossabotagem, é se você persistir nesse ciclo, você permanece na autossabotagem, você permanece em convívio com pessoas que vão permitir essas autossabotagens. E você não precisa mais disso. O cavalo de fogo vem aqui junto com o pajem de copas para dizer que uma coisa é ímpeto, é coragem, é bravura. Outra coisa é a impulsividade, é a infantilidade, é a criança ferida. E o rei de paus aqui com o dois de espadas você não decidiu pela tua coragem. Porque o rei de paus, ele também pode ser muito irresponsável. E aqui, no momento que você não decide pelo rei de paus, você está sendo irresponsável com você. É chegado o momento de você deixar essa torre para trás, é chegado o momento desse arrebatamento dessa torre. É chegado o momento. É chegado o momento de você entender que resistir a tudo menos as tentações vai te manter nessa torre. E essa torre não é o castelinho da princesa, porque você não é a princesa, você é uma rainha. Rainha tem trono, não tem dono. Ela é a dona de si, ela é a dona de suas ações. Ela não permite que ninguém fale dela. Ela tem um trono para gerir, ela tem um reino para mandar. E às vezes o reino é só ela mesma. Mas ei, 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 aqui você não passa. Esse trono é meu, esse castelo é meu, esse reino é meu e aqui, ó, malandro não se cria. E talvez seja isso que você precisa entender e é essa escolha que você precise fazer. É essa paz que você precise viver. De ser dona de você. E o resistir a tudo é exatamente isso. A não objetificação. Dois de copas. Embaixo da torre. Tá na hora de você dar adeus a uma relação. Não esqueça que é o serviço secreto do amor. Tá na hora de você dar adeus a um amor. A talvez um amor não recíproco, porque aqui a gente tá falando de uma vitória sem honra. Está na hora de você dizer adeus a uma relação que ela pode até ter existido, mas ela não existe mais. Eu tô começando a suar, gente, tô começando a passar mal. É. E é de uma certa maneira uma ideia que você tá bloqueando dentro de você. Vem em bloqueio. Por que as pessoas que estão se conectando aqui estão bloqueando essa ideia? Vocês não se veem vitoriosos.
O que que essa pessoa tinha de tão bom que você não se vê vitorioso? Você já se fez essa pergunta? O que que eu tinha de tão maravilhoso? Por que que eu não me vejo como uma perda? Eu vejo só essa pessoa como uma perda. Por que que você não se vê como uma por que que você não vê isso como uma vitória? Por que que você não vê esse encerramento de ciclo como uma vitória? No fundo do deck nós temos a rainha de paus. Por que você não se vê como uma perda e você não tira a vitória disso? Por que você não abre-se para essa ideia de ter sido a perda? Dessa pessoa ter te perdido e não você ter perdido ela. Por que você não inverte esse jogo? Por que que você não vira essa chave? Por que que você não faz esse auto-reverse? Não fui eu que perdi, foi ela que perdeu e eu saí ganhando. Deus o livre. Perda irremediável. Por que você não se vê dessa maneira? Fala um pouco mais desse mundo. Enquanto você não vê que isso enquanto você não vê que foi uma grande, mas uma grande oportunidade, isso não ter dado certo, enquanto você não vê isso, você se autossabota. E você vai cair em vício, e você vai cair em escassez, inclusive, porque nós temos um ás de ouro invertido. Tem um recomeço aqui que você está negando. Dá um conselho aqui. A espiritualidade está aqui com você. Nós temos aqui a temperança e o 3 de ouros. E no fundo do deck nós temos o sol. Foi você a perda. Não ele a perda. Ou ela a perda. Você foi a perda. Você tem que dar um reverse nisso. Você tem que ver isso de outra forma. Você tem que ver isso de uma maneira totalmente diferente. Você tem que ver o teu brilho, a tua luz. Eu acho que eu já falei isso de uma leitura ontem. Eu ver o quanto a espiritualidade está agindo. O quanto era tóxico até. O quanto essa pessoa não era ou não é a pessoa, ela criou, eu já falei isso ontem. Eu não sei por que que tá caindo isso hoje, de novo.
mas eu acho que eu tô me conectando com pessoas com o coração muito doloroso, muito dolorido, pessoas que estão num momento muito de divisão de águas nas suas vidas. Mas que a espiritualidade está aqui dizendo: a decisão está toda na sua mão, todinha na tua mão. Apenas vire as costas. Siga sem olhar para trás. Fala desse rei de paus, desse 2 de espadas. Cavaleiro de espadas. As cartas caem parecidas. Cavaleiro de espadas. É engraçado que aqui ela caiu com uma outra proposta. Aqui há uma desistência. No momento que você escolhe encerrar esse ciclo, parar de olhar para trás, coisas muito rápidas vão acontecer, a tua mentalidade muda muito rápido, a tua coragem vem muito rápido. Tudo acontece muito rápido. 3 de paus, rei de copas, 8 de paus. Existem coisas maravilhosas acontecendo, prontas para acontecer para você ali, do outro lado. Ali. Sabe o logo ali? As oportunidades estão aqui, porque o 8 de paus é velocidade, é rapidez, é tudo muito rápido. 9 de copas, a plenitude. Nossa, essa leitura finaliza de uma maneira tão maravilhosa, porque nós temos o passado, o presente e o futuro próximo. Então, no fundo do deck nós temos o Enamorados, decida por você, escolha você, porque nós temos aqui a plenitude, ame a você. Você é o maior amor da tua vida. Não se esqueça, resista a tudo menos às tentações. A maior tentação é amar-se mesmo. Não resista a essa tentação. A maior tentação é amar a si mesmo. Não resista a essa tentação. Você só depende de uma ação. As de paus. Uma ação depende de tudo. Não resistir a amar a si mesmo. Não resistir a amar a si mesmo. Eu acredito que olhando o final dessa leitura, que você entendeu que esse ciclo, que essa situação, que essa tentação, ela não te leva a lugar nenhum. Não tem mais porquê. Não existe mais razão de quê. Essa tentação não existe mais na tua linha. Agora você existe. E você é importante. E você é uma tentação que realmente não merece ser resistida para você mesmo. Ou mesmo. Vamos ver o baralho cigano aqui. Caíram 2. Os pássaros e carta. Tem uma comunicação aqui. Uma comunicação da espiritualidade. É. O livro. A espiritualidade está falando com você, está agindo na tua vida. Espere, veja, aceite, acalme.
É muito lindo, aliás, isso aqui. Para mim é muito lindo. A gente abre a leitura com a torre. Termina com o 8 de paus e a plenitude. Termina com você entendendo que um novo sempre chega. E às vezes o novo é dentro de você mesmo. E aceite esse novo. Eu vou pegar aqui felicidade em poucas palavras. Se formos francos em relação a nós mesmos, podemos fazer uma lista de tudo que já nos aconteceu e ver como ajudamos a criar essas situações. Pesado, né? Vou pegar uma outra aqui. Sua missão na vida não é mudar o mundo, e sim é modificar a si mesmo. Não há soluções externas, elas estão todas dentro de nós. Tem uma tentação que você tem que resistir. Não pode mais resistir. É de amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Fico feliz em ajudar.